Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então a ideia aqui agora é o tio apresentar a bitolinha do tio para que você consiga estabelecer a relação matemática entre o KPS e a solubilidade molar de diversos sais, certo? Vamos fazer isso de uma forma bem simples agora. A gente trabalhou com tabelinha de equilíbrio, mas vamos fazer isso agora só batendo o olho na estrutura do sal, ok? Então, como é que a gente faz? Ó, o tio vai dar pelo menos 4 exemplos para você aprender. Então, exemplo 1. Olha lá. Exemplo 1, vamos pegar o KI, né? Qual que é a relação matemática entre o KPS e a solubilidade molar deste sal em água? Então, como é que eu faço isso? Assim, ó, eu pego ele, represento ele em equilíbrio químico lá no copo com água, né, uma solução saturada com corpo de fundo. Ah lá. Ai, que lindo, o tio vai fazer com corzinha para você, ó lá. Então, represento a reação. Olha o tio fazendo com corzinha. Ah lá, agora eu vou botar corzinha no balanceamento, ó lá. 1, 1, 1. Muito bem. Agora eu vou escrever o KPS assim, ó. A relação entre o KPS e a solubilidade vai ser assim, ó. Pro íon formado, eu boto um S aqui, ó. Certo? Para esse íon formado, eu boto um outro S aqui, ó. No lugar do mais, obviamente, eu coloco um vezes, certo? Ó, é bitolinha. Bitolinha não se explica, né? Esse número do balanceamento, ó, esse número do K em relação a esse S, eu coloco aqui, fecho parênteses e coloco aqui. Esse número 1 eu coloco aqui e coloco aqui. Coloco sempre aqui e aqui. Muito bem, então como é que fica o KPS? A relação matemática entre o KPS e a solubilidade molar para esse sal. KPS é igual a S elevado à primeira da S vezes S elevado à primeira da S. S vezes S dá S ao quadrado. Pronto. Acabamos de estabelecer a relação matemática entre o KPS e a solubilidade. Babinha, né? Na verdade, o que eu estou fazendo é exatamente o que eu fiz lá na tabelinha de equilíbrio, né? Só que lá o tio estava explicando direitinho e tudo mais. Aqui você bate o olho na estrutura, equaciona o equilíbrio entre os íons e o corpo de fundo, bota S para cada íon formado e o coeficiente estequiométrico coloca do lado e em cima. Vamos para o exemplo 2, ó. Exemplo 2. Ah lá. Qual que é a relação matemática entre o KPS e a solubilidade molar para o PbCl2? Então, não sei. Então, como é que a gente faz? A gente equaciona o equilíbrio químico entre o sal no fundo e seus íons. Ah lá. Então, eu descrevo isso por meio de uma reação química. Não é isso? Muito bem. Aí, o que a gente faz? A gente balanceia 1, 2, e agora a gente vai escrever a relação matemática, lá. Como é que fica essa relação matemática? KPS é igual. Ó, isso aqui, ó, eu puxo um S para ele. Eu puxo um sinal de vezes aqui, ao invés do mais. Para isso aqui, eu puxo um outro S para ele. Esse número aqui, ó, eu coloco ele aqui e aqui, entre parênteses, sempre, porque ele tem que fazer a multiplicação. Esse número eu coloco ele aqui e aqui.
certo? Agora eu faço a brincadeira, ó. O KPS é igual a S vezes, aqui fica 4S ao quadrado. KPS é igual a 4S ao cubo. Legal, né? Na verdade, o que eu fiz, ó, eu tô fazendo aqui, na verdade, eu tô fazendo aquilo, é a bitolinha daquilo que a gente fez usando o raciocínio químico com tabelinha de equilíbrio, pensando aqui na minha solução. Ó, esse 2, né? Aqui, ó, quando eu faço ele, coloco ele na tabelinha, no final das contas ele vem parar aqui e aqui. Esse 1, ele vem parar aqui e aqui, ó. Não é isso? É isso que eu estou fazendo, só que só batendo o olho na estrutura, sem ficar desenhando tabelinha de equilíbrio, sem ficar imaginando quantidade X, nananana, tá? É tudo mais simples, tudo bem? A bitolinha ela foi feita para não pensar. É importante que você entenda o fenômeno do jeito que o tio equacionou para você. Mas uma vez entendido o fenômeno, é bom você, a partir do fenômeno entendido, conseguir aplicar isso assim, ó, rapidinho, tá? Muito bem, vamos para um exemplo 3 aqui. Olha lá como é que é simples. Exemplo 3. Vamos pensar num sal AlCl3, tá? Qual que é a relação matemática entre o KPS do cloreto de alumínio e a sua solubilidade molar? Então, como é que a gente faz? A gente pega esse sal, escreve o equilíbrio químico dele em corpo de fundo e em equilíbrio com os íons em solução. Então, olha lá, este sal como corpo de fundo está em equilíbrio químico com Al mais 3 e o íon Cl-. Aquoso, aquoso. Não é isso? Faço o balanceamento. 3. Ó, isso daqui é a descrição da solução saturada com corpo de fundo. Quem que está aqui no corpo de fundo? O sal, AlCl3 sólido. Ele está reagindo, né, para lá e para cá em equilíbrio químico, olha lá. E aqui eu tenho Al mais 3 e Cl-. Para cada L mais 3 eu tenho 3 Cl-. Então é isso que a gente está descrevendo, ó. Esse fenômeno aqui, ó, a gente está descrevendo ele de assim. Tudo bem? Muito bom. Aí como é que fica a relação matemática? KPS é igual. Para isso aqui eu vou puxar um S. Para isso aqui vai virar vezes. Para isso aqui eu vou puxar outro S. Ó, o tio tá fazendo com corzinha para você não se perder. Esse númerozinho eu puxo ele aqui e aqui. Olha lá. Que é o que a gente fez na tabelinha de equilíbrio no fim das contas. Esse número 3 eu puxo ele aqui e aqui. Certo? Só que aqui a gente faz sem pensar. Lá na tabelinha a gente faz pensando. KPS é igual a isso aqui, o resultado disso aqui dá S vezes. Aqui eu aplico, né? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. S ao cubo. Certo? KPS, S vezes 27S ao cubo vai dar 27S à quarta. Então a relação matemática entre a constante, né, a constante de solubilidade, né, o produto de solubilidade e a solubilidade molar é essa daqui, ó. Ok? Se eu tenho esse, eu consigo prever a solubilidade molar. Se eu tenho a solubilidade molar, eu consigo prever o KPS. Certo? Babinha, né, gente? Tranquilo? Vou fazer um último exemplo para você entender. Exemplo 4.
pegar um sal mais complexo, exemplo 4. Vamos pegar aqui o Al2, SO4, 3. Lembrando que essas relações matemáticas, elas têm limitações, hein? Tem problemas aqui, né? Então é aquilo que o tio já comentou com vocês. É melhor prever pouco do que não prever nada, né? Elas funcionam muito bem para determinadas situações. Para outras, ela não funciona direitinho, não. Muito bem. Perguntinha marota, qual que é a relação matemática entre a solubilidade molar do sulfato de alumínio e o seu KPS? A relação matemática é essa daqui, ó. Quando eu descrevo isso daqui, o equilíbrio químico que está ocorrendo lá dentro do pote, né, entre o corpo de fundo e a sua solução, olha lá, eu tenho isso aqui, ó, Al mais 3, então, ó, eu tenho que fazer essa descrição bonitinha, senão você não consegue estabelecer a relação matemática. Quando esse sal se decompõe nos íons, ó, esse 3 veio daqui, esse 2 veio daqui, né? Então é Al mais 3 e SO4 menos 2, tá? Balancei a equação. Toda vez que eu tenho 1 mol disso, eu tenho 2 disso e 3 disso, né? Tudo bem? Balanceadinho? Agora, como é que fica a relação matemática? KPS é igual. Puxo um S para esse camarada aqui. Puxo um vezes aqui. Puxo um S para esse camarada aqui, ó. Aí eu venho, pego esse 2, puxo, ponho ele aqui e aqui. Pego esse 3, ponho ele aqui e aqui. Certo? Na tabelinha de equilíbrio pensando era o que a gente iria fazer. Portanto, KPS é igual. Aplicando vai ficar 4S ao quadrado vezes 27S ao cubo. Portanto, quando eu multiplico esse por esse, vai dar KPS é igual a 4 vezes 7, dá 108. S ao cubo vezes S ao quadrado vai dar S à quinta. Ah lá, gente. Então, a relação matemática entre o KPS e a solubilidade molar do sulfato de alumínio é essa daqui. Se eu tenho KPS e eu quero prever qual é a solubilidade molar do sulfato de alumínio, é só pegar esse KPS e dividir por 108 e tirar a raiz quinta. Tudo bem? Tranquilo, gente? Muito bem. Bom, tá feita a brincadeira. Vamos deixar exercícios então? Vamos resolver exercicinhos. Já começamos aqui a aprender algumas coisas interessantes. Vamos resolver exercicinho. Olha lá. Olha lá. Olha lá, esse aí vai ficar para casa, tá? Exercício 1. Estabeleça uma relação matemática entre a solubilidade molar, né? E o produto de solubilidade, que é o KS ou KPS, que é a constante de equilíbrio, para esse nosso objeto de estudo, que é uma solução saturada e seu corpo de fundo, para cada um dos seguintes compostos. Também escreva a equação de dissociação e o KS para todos os sais em água, certo? Muito bem, tá aí, ó, letra A, B, C, D, E. Então fica isso daí para casa, tá? Eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu dou a resposta para você. Muito bem. Esse exercício é interessante a gente fazer, ó, porque é o típico exercício que está trabalhando com a relação matemática entre a solubilidade e o KS, mas é um exercício que ele fornece para a gente os dados numéricos, porque até agora a gente está buscando essa relação matemática
sem trabalhar com números, né? Então a gente só buscou uma relação matemática, mas tendo um número, estando de posse de um número, eu acho outro. Então a perguntinha aqui ela é bem interessante, tal. A solubilidade do sulfeto de mercúrio em água numa dada temperatura é 3 vezes 10 elevado a menos 26 mols por litro. Esse dado é um dado experimental, tá? Perguntinha: determine o KPS desse sal nessa temperatura, tá? Então, se eu sei qual é a relação matemática entre a solubilidade e o KPS, eu consigo determinar, prever o KPS nessa temperatura. Vamos fazer? Esse aí é legal de fazer. Olha lá. A gente vai buscar a folhinha aqui e a gente faz junto. Exercício 2, então, olha lá. O sal é o sulfeto de mercúrio. Então, qual que é? Primeiro eu tenho que buscar a relação matemática entre o sulfeto de mercúrio, né, o KPS dele, e a solubilidade. Então, quando eu pego esse sal, né, e penso ele numa solução aquosa com seus íons, né, em equilíbrio químico com seus íons, eu vou ter aqui Hg mais 2 e sulfeto menos 2, né? Aí, ó, tá vendo por que a gente tem que decorar? Se eu não sei que o Hg é mais 2 e o S é menos 2, é muito comum o camarada representar Hg mais 1, S menos 1. Tá, lascou, já errou tudo, já não vai, né? Já começa aí a errar as brincadeiras, né? Então, ó, percebe que isso aqui eu decorei, ó. Eu decorei. É muito comum o camarada colocar Hg mais 1 e S menos 1, né? Mas vamos lá. Então, qual que é a relação matemática entre o KPS e a solubilidade? Olha lá. Vamos fazer o balanceamento. 1, 1, 1. Então, KPS é igual a... Vou puxar um S para isso aqui. Vou puxar um vezes para isso aqui. Vou puxar um S para isso aqui, ó. Né? E vou botar esse coeficiente estequiométrico aqui, e esse coeficiente estequiométrico aqui e aqui. Então, a relação aqui é o seguinte: o KPS é igual a solubilidade vezes a solubilidade, que dá solubilidade ao quadrado. Essa é a relação matemática entre o KPS, a constante de equilíbrio, né, a constante que correlaciona essas concentrações no equilíbrio químico, com o sal lá no corpo de fundo, né, e a solubilidade. Muito bem. A solubilidade ele nos forneceu, é um dado que eu posso obter por meio da experimentação. Então, se ele me deu esse dado, eu acho o KPS, eu consigo prever qual que é o KPS. Então, a solubilidade, ele colocou... Então, qual que é o KPS, né? KPS é igual a solubilidade, que é 3,0 vezes 10 elevado a menos 26 mols por litro, elevado ao quadrado, né? Então, o KPS é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 52. Certo? Ah lá, é uma constante de equilíbrio muito baixinha. Vamos pensar no significado dessa constante de equilíbrio muito baixinha? Veja bem, os produtos de solubilidade, as constantes de equilíbrio que trabalham, né, as constantes de equilíbrio de solubilidade trabalham com... Vamos pensar nesse sal aqui, ó. Qual que é a constante de equilíbrio genérica para esse equilíbrio químico? KPS é igual a concentração de mercúrio mais 2 em solução elevado à primeira potência, vezes a concentração de sulfeto menos 2 elevado à primeira potência, né? Muito bem. Esse KPS nós não determinamos que é 9 vezes 10 elevado a menos 52? Qual que é o significado químico desse número pequenininho? Significa que a quantidade de mercúrio em solução e a quantidade de um sulfeto em solução, elas são muito pequenininhas.
Porque esse número vem da multiplicação desses dois, ó, né? Então, qual que é o significado químico disso? Significa que esse sal, ele é muito pouco solúvel. Ele é classificado até como insolúvel, né? Mas tudo, né, praticamente se solubiliza pelo menos um pouquinho. E a gente consegue determinar esse pouquinho, né? Quanto menor for os KPS, significa que menores são esses números. O que são esses números? Né? Ó, o meu objeto de estudo dessa situação de equilíbrio não é o corpo de fundo e os íons em solução, ó, Hg mais 2 e S menos 2, eu não tenho o HgS sólido aqui embaixo em equilíbrio químico com essas estruturas iônicas aqui em cima. Muito bem, o tempo todo esse sal se rompe formando íons assim, e o tempo todo os íons se chocam formando o sal embaixo, na mesma velocidade. Então, existe um equilíbrio químico aqui, né? Então, eu estou descrevendo esse equilíbrio químico por meio dessa reação, né? Então, quando o meu KPS é muito pequenininho, significa o quê? Significa que a minha solução aquosa aguenta muito pouco dessa estrutura e muito pouco dessa estrutura. Porque esse é meu objeto de estudo, né? A solução saturada com corpo de fundo, né? É isso que a gente está estudando. Então, se a minha solução já está saturada e eu descobrir que eu tenho muito pouquinho desse por conta desse número de KPS ser muito pequenininho, significa que esse sal é muito pouco solúvel. Tá claro isso, gente? Ó, a bateria está acabando, o tio vai parando o vídeo por aqui. Nós já terminamos o exercício 2, no próximo vídeo a gente vai avançar na matéria, tá bom? Beijo, beijo.